do exemplo usando NetBeans Java com OpenGL. Então, até o vídeo anterior foi feito a construção da interface. No caso, essa interface que está sendo carregada aqui. O próximo passo é fazer efetivamente os desenhos que irão aparecer aqui no Canvas, depois que o usuário escolher as figuras planas. Então agora vamos analisar esse arquivo chamado Canvas 2D. Então é nele que será feita toda a construção de desenho. Esse arquivo tem três métodos básicos e importantes. O primeiro método é o método init, é onde você vai inicializar as variáveis da sua aplicação, definir basicamente a cor do fundo. Então, inicialmente vocês executaram o arquivo, nós vimos que a cor do fundo é preta. Por quê? Porque a função GL Clear Color, ela está com esses três parâmetros aqui pretos. Esses parâmetros eles indicam o modelo de cor, o sistema de cor utilizado pelo OpenGL. Ele usa o sistema RGB. O primeiro canal é o R de Red, o segundo canal é o G de Green e o terceiro canal é o B de Blue. 000 é o preto, 000 é preto, 1, 1, branco. Todas as outras cores são interpoladas entre 0 e 1. Então, se eu quiser colocar o fundo branco, por exemplo, basta eu colocar 1 nessas três primeiras componentes. Então, vamos ver aqui. Mudei para 1. Vamos executar. Está carregando. Então observa que agora ele vai aparecer com um fundo branco, que é o fundo que vamos deixar inicialmente funcionando. Então aqui é o fundo branco, certo? Muito bem, então vou fechar esse método. Vamos agora observar o método Shape. O método Shape ele é responsável por atualizar o tamanho do canvas em função do redimensionamento do meu formulário. Então ele é chamado sempre em dois momentos. Na primeira vez que você inicializa a aplicação e sempre que você alterar o tamanho da aplicação, seja a altura ou a largura. É aqui nessa função que a gente vai definir dois retângulos importantes. Um é definido através da função viewport. A função viewport é uma função que vai definir onde a figura vai ser desenhada, a figura do meu mundo real. Eu preciso de 4 parâmetros para isso. Eu preciso do ponto inferior esquerdo, no caso aqui é o 0, 0. Então, na realidade, se eu vier mostrar aqui essa figurinha aqui para vocês. Então, tá vendo aqui? A viewport ela permite desenhar, definir aonde a região vai ser desenhada. Eu preciso passar como parâmetro. Esses dois aqui é o x e o y desse ponto esquerdo. O WF e o HF é a largura toda e a altura toda, onde a figura vai aparecer. Ela pode ser toda ou pode ser uma parte. Por exemplo, aqui na figura de baixo, eu estou definindo que ela vai aparecer somente num quarto da metade e num quarto da metade aqui, na altura. Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, desenhar no outro quarto de cima, esse ponto aqui não vai ser mais 0, 0. Esse ponto vai ser metade da largura e metade da altura. E essa distância aqui, metade da largura, essa distância, metade da altura. Muito bem, então o que é mais comum é a gente usar a área toda. Então no nosso caso, eu vou usar toda a área de desenho. Essa área toda aqui. Então eu vou deixar como está. Ou seja, eu vou deixar como 0, 0, largura e altura. Depois, a outra função que eu tenho que definir é a função que se chama gl. Aí vamos aparecer aqui, glorto 2D. Vai aparecer aqui a lista. glorto 2D, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de uma outra aplicação.
aqui nessa aplicação aqui, acho que já tem a função que a gente vai usar, GLU Ortho 2D. Essa aqui, ó, GLU Ortho 2D. Então essa função, ela vai definir o outro retângulo, que é o retângulo das coordenadas do mundo. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu estou dizendo que o meu mundo ele é um retângulo, ou um quadrado 20 por 20. Então só vai aparecer na hora que eu executar objetos que estejam dentro desse retângulo, desse quadrado 20 por 20. Então aqui você define isso. O que é mais comum numa aplicação real é definir esses valores com os valores máximos e mínimos do objeto que será desenhado. Isso nós vamos fazer isso nos próximos exemplos. Muito bem, então vamos deixar 20 por 20. Ou seja, a nossa área de desenho é no máximo 20 por 20. 20 em x e 20 em y. Sempre sim, tem que ser nessa ordem. X mínimo, x máximo, y mínimo e y máximo. Muito bem, vou fechar isso aqui. Muito bem. E a última função mais importante é a função que efetivamente faz o desenho. Tá? Então aqui eu vou apagar essa parte. Né? Vou apagar também essa parte aqui. Inicialmente eu vou até apagar essa parte aqui também. Vou deixar somente esse código aqui. Então aqui eu vou definir no meu primeiro objeto vai ser um retângulo, certo? Então ele vai ter base e altura. Então eu vou fazer o seguinte, e ele vai ter uma cor. Então eu vou tirar essa cor daqui, vou desenhar aqui fora a cor, deixar a cor aqui fora. Essa aqui vai ser a cor do retângulo. O meu retângulo ele vai ser vermelho. Então eu vou colocar 1 aqui na componente. Essa aqui é a função glcolor3f, que passa também 3 componentes RGB. Então eu vou colocar 1 na componente R, 0 na componente G e 0 na componente B. E aqui é o meu retângulo. Então observe agora como é que eu vou desenhar. No OpenGL, ele trabalha com as seguintes primitivas básicas. Então ele tem essas primitivas aqui que permitem fazer o desenho. Então se eu quiser desenhar pontos, eu vou usar o GL Points. Se eu quiser desenhar linhas, eu vou usar GL Lines. E assim por diante. Se eu quiser desenhar um retângulo, um quadrado pintado, tá vendo aqui pintado? Eu vou usar GL Quads. Né? Então eu tenho que passar GL Quads dentro de Begin e End. E aí ele vai desenhar, ele vai pintar segundo essas informações aqui. Ou seja, os pontos têm que passar, no caso do GL Quad, no sentido horário. Se eu quiser fazer a borda, eu tenho que fazer a borda no sentido anti-horário dos pontos. Anti-horário. Então eu vou usar essas duas funções aqui. Essa para pintar e essa para fazer a borda. A borda eu vou colocar de preto e a pintura de vermelho. Tá? Então aqui, o GL Quad, está vendo aqui, ó, de vermelho. Então aqui é a cor vermelha. Cor vermelha. E aqui embaixo eu vou desenhar o Lines. Qual é a cor do Lines? Lines vai ser na cor GL Line. Aí tem que ver o nome exato. GL Line Loop. GL Line Loop. E a cor vai ser preto, 000. E as coordenadas? Aí as coordenadas vamos trabalhar da seguinte forma. Esse ponto aqui embaixo é o 0, 0. Então a gente vai fazer e essa distância aqui é 20. Então aqui é 20, 0. Aqui é 20, 20 e aqui é 0, 20. Então se eu quero um retângulo de 10 aqui de lado e 5 de altura, então ele vai ter 0, 0. O próximo ponto aqui vai ser 20, 0, aqui em cima 10, 0, aqui vai ser 10, 10 e aqui vai ser 0, 10. Só que tem que ser no sentido, como a gente viu aqui, anti-horário. Então primeiro é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então primeiro ele vai ser o 0, 0, 0, 0. O Z vai ser sempre 0, só vou mexer no XY. Segundo ponto vai ser 0, aí a altura eu vou colocar 5. Terceiro ponto vai ser 0, vai ser 10 e 5. E o último ponto vai ser 10
e 0. Mesma coisa para o line, só que o line tem que ser no sentido anti-horário. Então vai ser 0, 0, 10, 0. Então vai ser 0, 0. Vou até copiar aqui. Esse comentário aqui não está valendo. Vou apagar esse comentário. Comentário aqui também. Então, para aproveitar o código, eu vou copiar o mesmo código e vou colar aqui. Muito bem, só que a ordem não vai poder ser essa, né? Vai ter que ser 0, 0, vai ser 10, 0, 10, 5 e 0, 5. Muito bem, então salvando. Então, se o código estiver correto, sem nenhum erro, vamos ver o que vai acontecer na hora que eu executar. Então, ali, ó, o meu retângulo direitinho. Tá certo? Mas a ideia não é essa, né? Eu queria que aparecesse aqui no meio, né? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer com essa figura é fazer uma transformação. Eu tenho que transformar a posição desse objeto para cá. A transformação que faz essa modificação é chamada de transformação de translação. E a função, ela precisa de 3 parâmetros. Eu preciso de quanto esse cara vai ter que andar em x, quanto ele vai ter que andar em y, para ele ficar centralizado ali. Olha, então é só a gente fazer uma conta aqui, ó. Se eu tenho daqui para cá 10, eu quero que ele fique na metade aqui, então eu vou andar, se eu andar 5, ele vai andar 5, aí vai ficar 10 aqui, depois 5 e vai completar os 20. Então em x eu vou andar 5 em x. Vou andar 5 em x. Vamos ver se isso funciona? Vamos ver aqui, ó. Só colocar aqui, ó. Então aqui, ó. GL. Antes de desenhar, o OpenGL trabalha como se fosse uma máquina de estado, ou seja, tudo que você tem que fazer tem que ser feito antes. Se você quiser mudar a cor, tem que mudar antes. E todos os todos os objetos vão ser desenhados com aquela cor. Por isso que aqui, ó, coloquei vermelho, depois desenhei. Depois eu mudei para preto, depois desenhei. Então, se eu quiser fazer uma translação, tem que fazer antes de desenhar. Então vai ser gl. Ponto, aí a função que se chama gl translate. GL, carregando aqui, para carregar aqui para pegar exatamente o nome certo. Então é GL trans, tá carregando. Translate F. Ver se que é isso. Se eu passar, então, eu falei que é 5, né? Então vai ser 5 em x. Em y eu não fiz a conta ainda, eu vou deixar 0. E em z, não tem transformação em z, eu vou deixar 0 também. Então eu só fiz a translação em y, que foi a única conta que eu fiz até agora. Então agora vamos executar. Já vai executando. Ó, muito bem, tá vendo? Ele deslocou de 5 aqui. Muito bem, agora eu tenho que subir. Então quanto é que eu vou subir para ele ficar centralizado? Ó, eu tenho aqui 20, aqui eu tenho 5. Eu quero que ele fique no meio, né? Ou seja, vai ficar 5, vai sobrar, se eu colocar 5 vai sobrar 15, 7,5 para cima, 7,5 para baixo. Né? Colocando 5. Então, se eu fizer uma conta, vai ter que dar aqui 7,5 mais 2,5. 7,5 mais 10. Vamos colocar 10 então, ver se é essa conta. 10. 10 em Y. Vamos ver como é que vai ficar.
Se não ficar bom, a gente altera. Então eu peguei para ele ficar ali no meio. Ficou no meio mais ou menos, né? 10 foi muito, né? 7,5. 10 foi muito. Você vê que ele não ficou centralizado. Tá certo? Aqui eu tenho 5, né? Ou seja, daqui para cá tem 10, então na verdade é 7,5. Dá 20 menos dá 15. Dá 7,5, né? 7,5. Acho que 7,5 vai ficar bom. Vamos ver como é que ficou aqui. Ah, agora sim. Muito bem. Então minha figura está desenhada. Mas ela só pode desenhar se for retângulo, não é isso? Se for qualquer outro desses aqui, não é para desenhar. Então é aqui que eu vou fazer o teste. Mas antes disso, para organizar meu código, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses caras aqui, vou dar um Ctrl X e vou chamar uma função chamada assim, desenha retângulo. Vou passar aqui o GL. Desenha retângulo. Muito bem. Então eu vou lá, vou criar. Ele criou ali, ó. E vou colar. Tá? Existe uma outra função importante que é para você restringir a atuação dessa translação. Na verdade, eu quero que essa translação só aconteça aqui com esses objetos aqui. Então, a função que faz isso é essa aqui. Eu posso até pegar aqui de um outro, é a push e pop. Aqui, ó, push, push, push e pop. Então, isso vai garantir que aquela translação vai ser efetuada somente nesses objetos aqui, tá? Existe uma outra função também que pode ser usada, por exemplo, a espessura da linha, tá? Se eu quiser, por exemplo, aumentar a espessura da linha, posso aumentar. Então aqui, ó, na hora que eu vou fazer a linha, eu posso dizer que essa linha tem 2 de espessura. O default é 1. Muito bem. E essa função desenho só vai ser chamada se a variável que nós criamos, figcell, for igual a 1. Tá? Se for diferente de 1, eu não faço nada. Vamos ver agora como é que ficou. Veja, isso aqui funcionando, vai faltar pouco para terminar, né? Basicamente o que a gente vai ter que fazer é criar as outras funções de desenho. Então veja, não apareceu nada e na hora que eu colocar retângulo, apareceu o retângulo com a espessura 2 da linha. Certo? Se eu mudar aqui para a escolha ou para qualquer um desses aqui, não vai aparecer nada. Então muito bem, então vamos agora implementar as outras, né? Na verdade é um if aí é figcell, se for igual a 2 eu vou desenhar quem? 2 é o quadrado, então desenha quadrado. Muito bem, não existe, nós vamos criar aqui. O quadrado vai ser bem parecido com o retângulo, né? Então eu vou copiar o retângulo aqui. Vou copiar o retângulo. O que eu vou mudar aqui vai ser o seguinte, na verdade ele vai para 7,5, não, ele vai para 5. Vou caminhar 5 nos dois. E ele vai ter a altura
10 nos dois, tanto em x como em y. Então, onde tem 5 passa a ser 10 e a translação em y passa a ser 10. E aqui eu vou mudar a cor, vai ser uma mistura de verde com vermelho. Vou misturar o verde com o vermelho e a cor da linha vai ser preto mesmo. Então não vou mexer mais nisso. Mas tudo bem. Então aqui, salvou, executo. Então observa que o código foi o mesmo, eu só alterei aqui o tamanho, como tem que ser um quadrado, ele tem que ter as altura e a largura iguais, certo? Vamos ver o que vai aparecer. Até agora não apareceu nada, eu venho retângulo, retângulo, eu venho quadrado, quadrado. Muito bem, o amarelo. Se eu mudar para retângulo, retângulo, está funcionando. Muito bem. Então agora vamos fazer o cálculo, continuando aqui. Vou colocar mais um if. If figcell igual a 3 vai ser desenha triângulo. Ó, no desenho triângulo, nós vamos fazer bem parecido, só que vou até copiar aqui o mesmo, vou copiar o mesmo aqui do quadrado, certo? Só que vai ter uma mudança importante, porque agora não é mais um polígono, um polígono é de 4 lados, 4 vértices, na verdade vai ter 3, né? Então eu não posso usar mais esse, eu tenho que usar esse aqui. Um line loop eu posso usar, não tem problema, continuo usando esse aqui. Agora aqui tem que ser o triângulos, né? Então triângulos, gere triângulos com 3 apenas, 3 vértices, né? E o loop, o line loop também apenas com 3 vértices. Então agora vamos fazer um triângulo retângulo, triângulos. Então veja, vamos fazer o mais simples dos triângulos, é um triângulo retângulo. Então ele vai começar do 0, 0, né? Eu vou fazer um triângulo retângulo, aqui não tem aqui, mas ele vai subir aqui, vai descer aqui e vai vir para cá. Então vai ser 0, 0, vou subir aqui uma altura, digamos 10, e ele vai vir aqui com 10 também. Então vai ser 0, 0, vai ser 10, 0, e vai ser, não, 0, 10, que é lá em cima, e depois 10, 0. Aqui vai ser o contrário, 0, 0, 10, 0, 0, 10. Agora aqui eu vou fazer um verde, né? Vou fazer um triângulo verde. E ele vai para o 5, 5 também. Muito bem. Então vamos ver como é que vai ficar. Então observa que é bem simples, né? Depois que você define um, você pode fazer os outros. E veja que eles estão independentes. Depois, futuramente, isso aqui vai virar uma variável, tá? Vamos ver se a gente consegue até colocar uma variável agora, se der. Vamos lá. Quadrado. Triângulo, muito bem. Quadrado. Retângulo, muito bem. Muito bem. Por último, agora está faltando o círculo, né? Ó, o círculo, ele vai mudar um pouco. Na realidade, o círculo a gente não utiliza nenhuma dessas primitivas aqui. A gente utiliza um outro tipo de primitiva que está dentro da GLUT. Então eu vou ter que criar um outro método ali. Então se for 4, desenha círculo. Deixa eu ver se eu tenho um círculo aqui. Aqui eu acho que eu tenho um círculo que eu posso aproveitar para esse exemplo. Acho que eu tenho um círculo aqui. Não, Canvas 3D. Vamos ver se tem um círculo aqui que de repente aproveitar. Isso, aqui ó, a gente vai usar o disk. A gente vai usar o disk.
Mas para isso eu preciso criar esses objetos aqui. Vou copiar tudo, depois eu apago lá. E veja que eu preciso passar a glute aqui, tá vendo? Preciso passar o glute para fazer esses cálculos. Então o glute tem que ser calculado, tem que criar ele aqui em cima. Dar um new no glute. Então vamos fazer isso lá. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um glute igual a new glute. Isso, muito bem. E aqui vai ter um vírgula glute. Certo? Faltou um igual. Muito bem. Então agora eu vou criar o meu desenho a círculo. Muito bem. Então eu vou só colocar aqui o que eu vou aproveitar, o que eu vou usar, né? Na realidade eu vou fazer um círculo, não tem essa variável aqui não. Eu vou criar um objeto círculo. Tá vendo? Aqui eu preciso criar um tipo diferente, que é um quadric. Então, o círculo é um quadric, cilindro, cone também da mesma forma, que são corpos redondos, objetos redondos. Aqui a cor, depois eu vou colocar a cor, push trans, posso deixar isso aí. Aqui o parâmetro de translação e aqui o raio. Vamos colocar então agora a cor. Vou colocar um círculo azul. Então eu vou copiar o código aqui da cor. Círculo azul. Eu preciso dizer também quanto é a translação, então ele vai lá para o 10, ele vai o centro do círculo, vai ser o centro ali no meu canvas. Como ele tem 20 por 20, então ele vai ser 10 por 10. Então eu vou usar uma translação 10 por 10. E aqui eu vou ter que colocar o raio da armadura, então raio do círculo. Então eu vou fazer um círculo de raio 10. Certo? Aqui eu preciso criar esse objeto, importar uma nova classe. Já foi importado, muito bem. Então pronto. Círculo, círculo. A função que faz o círculo é aqui. Observa que eu tenho dois raios aqui, tá? Eu tenho um raio interno e raio externo, e esse aqui é o número de divisões do meu círculo. Ele foi fazer um círculo bem contínuo, sem ser um polígono, né? Que seria como se fosse o número de lados do polígono. Vamos ver se vai funcionar. Círculo, ó, 10 ficou muito grande, né? Porque é o raio, então ficou 20 de diâmetro. Então eu vou colocar raio 5, tá? Para ele aparecer por aqui ali. Então vamos lá, raio 5. Ele ficou preto, né? Vamos colocar azul, né? Azul e o raio vai ser 5. 5 tá bom de raio. Aqui é a cor azul. Cor azul. Os parâmetros aqui. Tô carregando. Isso. Agora sim. Muito bem. Ele está meio distorcido porque ainda falta fazer aquela transformação que eu falei em sala de aula da relação entre a viewport e a área de desenho. Tá? Vamos diminuir aqui para vocês terem uma sensibilidade. O que acontece aqui se eu diminuir aqui? Acho que aqui não sei se vai ter muita alteração, talvez acho que sim. Que é o número de segmentos do meu círculo. Está carregando.
Carregando aqui, carregou. Então perceberam? Eu diminui de 30 para 15, então o círculo não ficou exatamente um círculo, ou seja, o número de segmentos que ele constrói, utilizados para construir o círculo. Então eu vou voltar para 30, que eu acho que 30 ficou um bom círculo. Aqui a translação. Ah tá, o raio interno. Você vê que ele ficou todo pintado porque o raio interno é 0. Se eu colocar um raio interno aqui 2,5, observa que ele vai aparecer uma estrutura, uma figura, que matematicamente é chamada de coroa circular, onde você pode visualizar uma parte pintada, né? Você não visualiza o círculo totalmente pintado, ele vai pintar uma parte, tá vendo? Então daqui para cá é o raio interno, daqui para cá é o raio externo. Então se eu colocar raio interno 0, ele fica um círculo completo. Então agora esse aqui é um teste para finalizar. Antes de finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na função interface aquela linha lá, aquele métodozinho que um método, se eu pego aqui de um outro projeto, um método que permite centralizar o objeto. Cadê o exemplo? Vocês têm um exemplo aqui, está aqui, esse aqui. Ele centraliza o objeto. Na hora que ele não aparecer lá em cima no canto, então eu posso centralizar ele aqui. Pronto. Antes de tornar visível, eu centralizo. Agora vamos fazer o último teste e nós encerramos esse exemplo. Espero que tenham gostado e tentem pegar esse exemplo e expandir, colocar outras figuras, como um losango, um trapézio, tá? Que aí você vai exercitando essa metodologia. Observe que ainda eu não criei a estrutura de gerenciamento, né? Isso eu vou criar nas próximas aulas. Então, olha lá, retângulo, quadrado, triângulo e o círculo, e ele bem centralizado. Ok? Então, boa tarde e até o próximo vídeo.